E aí, meu gabaritado aluno de biologia, seja bem-vindo novamente a mais uma videoaula com o professor Recanelo. E hoje vamos continuar em biologia, aula 3 de 9, e vamos falar da fecundação. Veja só, o desenvolvimento embrionário dos animais, ele tem início quando? Com a primeira divisão mitótica do zigoto, e pode ser dividido em 3 etapas principais: a segmentação, gastrulação e organogênese. E por que você colocou fecundação aqui, professor? Coloquei fecundação, também coloquei um asterisco, porque a fecundação ela precede esse desenvolvimento embrionário. Lógico que ela é importante, muito importante, por isso que vamos estudar primeiramente a fecundação antes da segmentação, gastrulação e organogênese. Alguns autores abordam a fecundação como parte desse desenvolvimento, mas outros não. Fecundação, um dos momentos mais lindos e brilhantes da biologia. A formação da vida, ela ocorre na tuba uterina em até 36 horas após a ovulação. Ocorre na tuba uterina o encontro do espermatozoide com o ovócito secundário, o encontro do gameta masculino com o feminino. Vamos dividir em etapas. A primeira etapa é a chegada dos espermatozoides. Muitos espermatozoides alcançam essa estrutura aqui, esse conjunto de células foliculares chamado corona radiata. Aqui entra em ação a enzima hialuronidase. Poucos penetram na corona radiata e chegam até a zona pelúcida, só que apenas um espermatozoide consegue penetrar na zona pelúcida, tá? Essa estrutura mais interna. A zona pelúcida, ela tem essa proteína aqui, a glicoproteína ZP3. Essa glicoproteína entra em contato com o gameta masculino, o espermatozoide, e desencadeia uma reação. Uma reação que se chama reação acrossômica. O que é o acrossomo do espermatozoide? Você já estudou comigo em citologia e deve saber. O acrossomo é um capuz do espermatozoide, formado a partir do complexo de Golgi e é rico em enzimas, acrosina e tripsina. Então essas enzimas aqui é que vão perfurar a zona pelúcida. Apenas um espermatozoide consegue perfurar essa zona pelúcida. Todos os outros são impedidos a partir daí, porque forma-se a membrana de fecundação, uma espécie de bomba atômica de grânulos corticais que impede que qualquer outro espermatozoide perfure, também entre nesse ovócito. Parte 3. Fusão das membrana do espermatozoide com a membrana do ovócito. E a quarta parte, a anfimixia. O que é anfimixia? É a fusão dos pronúcleos. Pronúcleo masculino N mais pronúcleo feminino N dá origem ao zigoto 2N. Isso aqui é a formação do zigoto, tá? Aqui ocorre a formação do zigoto, uma estrutura diploide 2N. A quinta parte é a retomada da meiose. Agora você tem que entender um pouquinho de meiose e também de gametogênese, aula já dada. Onde é produzido o gameta feminino? No ovário. Lá no ovário tem a ovogônia produz ovócito primário. Lembra? Primário porque esse ovócito vai sofrer a primeira divisão da meiose. Então, primeira divisão, divisão 1 da meiose. Produz o ovócito secundário. Secundário porque ele sofre a segunda divisão da meiose. Mas muito cuidado aqui. Você lembra que essa célula, ela começa a segunda divisão da meiose, mas ela não termina. Ela fica estagnada, parada. Ela dá uma parada em metáfase 2. Olha como é importante você saber meiose e também gametogênese para essa aula, ou para esse momento, pelo menos, né? Então, essa célula ela fica parada em metáfase 2 e esse momento coincide com a ovulação. Momento que o óvulo, esse ovócito, ele sai do ovário e começa a percorrer as trompas de Falópio. Então, o ovócito secundário, pessoal, é o gameta feminino. Muitas pessoas falam que o gameta é o óvulo. O óvulo é um estágio mais avançado, já que já vai formar o zigoto. Então, o gameta feminino, na verdade, é o ovócito secundário, pois é ele que vai encontrar o espermatozoide. Então, o ovócito secundário, caso encontre um espermatozoide, ou espermatozoide aqui, ele termina a divisão meiótica. Terminou a divisão
a meiótica, a segunda divisão, que corresponde à fecundação? Sim, aí sim ele vira um óvulo. E o que tem no óvulo? Você tem os pronúcleos, pronúcleo feminino, pronúcleo do espermatozoide aqui, né? O pronúcleo masculino. Já falamos que ocorre a fusão desses núcleos. A segunda divisão da meiose só acontece caso o gameta seja fecundado. Fecundou o ovócito secundário, produziu o óvulo. Aonde que fica parado, pessoal? Estagnado o ovócito na metáfase 2, até a chegada do espermatozoide. Não esqueça. Então, o óvulo, agora o próximo acontecimento é o desaparecimento do invólucro nuclear, né, da carioteca, e a junção dos cromossomos, formando o zigoto. O zigoto, pessoal, olha que interessante, ele já entra em metáfase da mitose. Agora o zigoto começa a sofrer o quê? Mitose. Mas que fase que ele já está da mitose? Ele já começa em metáfase. Olha só, metáfase aqui e metáfase aqui. Metáfase 2 aqui da meiose. E aqui o zigoto já entra em metáfase da mitose. Mas olha a diferença. Aqui é metáfase da meiose e aqui é metáfase da mitose. O zigoto, pelo amor de Deus, ele não sofre meiose. A partir de agora é só mitose. Ok? Só mitose. Então a primeira mitose vai originar duas células. São chamadas de blastômeros. Perceba que essa célula tem a zona pelúcida, tá? E cada célula é chamada de blastômero. A zona pelúcida ela permanece. 4 células com a zona pelúcida, 8 células com a zona pelúcida. A mórula também tem a zona pelúcida. Observação final aqui desse slide. Do zigoto até a mórula, não há aumento do volume. E a zona pelúcida somente desaparece no 5º dia depois da fertilização. A zona pelúcida, pessoal, ela só vai desaparecer na fase de blástula, que vamos estudar depois, né? A blástula, aí você já não encontra mais a zona pelúcida, ela desaparece. Mas até a mórula você encontra a zona pelúcida ainda. Então, algumas observações finais da fecundação. A cauda do espermatozoide se degenera dentro do citoplasma do óvulo. Ocorre a degeneração da cauda do flagelo do espermatozoide dentro do citoplasma do óvulo. Mitocôndrias são organelas sempre de origem materna, já estudamos em citologia. A cabeça do espermatozoide torna-se o pronúcleo masculino. Os gametas perdem suas membranas nucleares e os cromossomos paternos e maternos se misturam na metáfase da primeira divisão do zigoto. Então é na metáfase que ocorre a união dos cromossomos feminino com masculino, tá? Forma o zigoto e o zigoto já começa na metáfase. Olha que adiantadinho. Forma-se a membrana de fecundação que impede a polispermia. Essa membrana de fecundação, pessoal, vou explicar agora. Você nunca vai encontrar 2 espermatozoides fecundando um ovócito. Isso aqui, pegadinha de prova. Nunca vai acontecer isso aqui. Por quê? Substâncias corticais liberadas pelo complexo de Golgi dos ovócitos secundários, aqueles que vão morrer, impede a polispermia. O que é polispermia? Vários espermatozoides fecundar um ovócito. É uma espécie de bomba atômica. Chegou um espermatozoide, bum! Granada, bomba, uma bomba atômica de substâncias corticais. E isso impede a fecundação, a polispermia por outros espermatozoides. E aí você vê que a vida também é egoísta certas horas. Somente um consegue penetrar. Pessoal, terminamos a fecundação. Espero você na próxima aula sobre a segmentação e clivagem. Estude sempre. Até mais.